Olá, meus queridos, tudo bem? Tava no devocional aqui, nem tô na minha casa e vou passar aqui por 3 livros que me chamaram muita atenção, tá? Deus falando comigo a respeito da língua, do cuidado que a gente tem no falar, ok? Primeiro tá ali em Tiago 3, versículo 12, que diz assim: Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água doce, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Todo mundo já ouviu, né? A boca fala que o coração tá cheio, não é verdade? E aí a gente vem aqui em Colossenses, no versículo 5 ao 8, tá? Eu quero falar sobre o versículo 6 e o versículo 8 especificamente, mas vou ler aqui do 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ele chama atenção novamente: indignação, maldade, maledicência e linguagem decente do falar. O que é a linguagem decente do falar? Né? Por que a gente tem que tomar cuidado no que a gente está falando? Ok? E em Salmos ali, 119 e o versículo 108, aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenâncias. Aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Ora, se a boca fala que o coração está cheio, como que eu estou louvando a Deus se da minha boca só está saindo ira? Se a minha boca só está tendo a linguagem decente do falar? Como que a minha oração, os meus pedidos, ou aqui, né, em Salmos, o meu louvor a Deus vai chegar lá? Se ao primeiro problema que eu tenho, seja aqui no consultório, seja na minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, só está saindo ira, tá? Só está saindo o pior de mim. Como que eu chego ao meu Deus prestar esse louvor? Não que a gente não seja pecador, todos nós somos, todos nós erramos, mas temos que procurar o quê? Encerrar isso. E como que a gente procura? Da mesma coisa, tendo intimidade com Deus, tendo um relacionamento com Ele, porque cada vez nós estaremos mais alimentados do que? Da palavra. E a gente estando alimentado da palavra, a hora que vir esses episódios que pode, né, conter a ira, quando a gente estiver num contexto, num lugar que pode estar tendo uma imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Não é o ato em si, né? Às vezes alguém com short curto, às vezes alguém que está mostrando mais do que deveria, e a gente está ali e aquilo vem aos nossos olhos, principalmente do homem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando isso aparecer, isso já vai ser repreendido. Nós mesmos já iremos ser constrangidos pelo Espírito e o que a gente pode fazer? Vai cobrir? Não. Muda de lugar. Vira para o outro lado, sai dali, né? A gente tem que evitar esse contato, a gente tem que ter esse discernimento. E como que a gente vai ter esse discernimento? Estando sendo alimentado na palavra. Tá? E aí, se a gente está alimentado na palavra, quando a gente erra, quando a gente a nossa língua está dominando a gente, no versículo 6 em Colossenses, ele fala aqui: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Por isso que é muito sério na língua, por isso que a gente tem que estar muito atento, meus queridos. Porque se a gente está querendo prestar louvor, mas a gente está querendo que uma figueira produz azeitona e uma videira produz figos, isso não vai dar certo, tá? Então vamos ter sabedoria, buscar sabedoria e domínio da nossa língua. Para quê? Para que para que a ira de Deus não caia sobre nós e que a gente siga os mandamentos de Deus, que a gente seja obediente a Deus, tá bom? Então, uma pequena passagem aqui que tocou meu coração e espero que fale ao coração de vocês também. Um beijo.